Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. O capítulo 35 do profeta Isaías canta a alegria do retorno dos exilados a Jerusalém. E o cântico é cheio de imagens lindas que refletem a grandeza da transformação de escravos para livres, de habitantes numa terra estrangeira para habitante na sua própria terra. E toda esta mudança, que parecia impossível, mas que Deus vai operar, é descrita como uma renovação da natureza. A terra árida se transforma em lago. Nas cavernas cresce o caniço e o junco. O coxo salta como um cervo. Os mudos falam. Os olhos dos cegos se abrem. Os surdos ouvem. Os leões e os animais depredadores desaparecem. E aqueles que voltam a Jerusalém, os que vêm a Sião cantando louvores, vêm carregando a alegria sobre a cabeça, como se fosse a bagagem de um viajante. A tradução aqui está um pouco diferente. Virão a Sião cantando louvores com infinita alegria brilhando em seus rostos. Ao pé da letra seria trazendo uma alegria em cima da cabeça, como uma bagagem. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Esta profecia se realizou parcialmente com o retorno a Jerusalém dos exilados na Babilônia, por obra de Ciro, rei dos persas, mas apenas parcialmente. Uma alegria tão grande, uma transformação na natureza, isso é coisa para o futuro. Já aconteceu uma transformação espiritual maravilhosa quando Cristo veio ao mundo e nos libertou do pecado. A transformação definitiva, em que não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, esta é para a segunda vinda de Cristo. Mas o Evangelho hoje, refletindo o que diz o profeta Isaías, narra a cura de um paralítico. Na Bíblia, o pecado é descrito sob diversas imagens. A lepra, porque a lepra é mortal, contagiosa e deforma o homem. A morte, porque o pecado destrói a graça, que é a vida de Deus em nós. E a paralisia, porque o pecado nos torna incapazes de andar, de fazer obras com méritos sobrenaturais. O pecador, o homem em estado de pecado mortal, é um paralítico. Peca, não pode sair do pecado, nem sequer tem a capacidade de se arrepender do pecado cometido, se não for pela graça de Deus. É de fato um paralítico. O Evangelho hoje narra a cura de um paralítico, enquanto Jesus estava em Cafarnaum. O problema era trazer o paralítico à presença de Jesus, porque as multidões rodeavam Jesus. Então, alguns homens tiveram uma ideia: subir ao telhado, abrir um buraco e descer o paralítico entre cordas, o que deve ser muito difícil, porque seria preciso providenciar cordas que descessem de maneira sincronizada até a presença de Jesus. Quando a maca do paralítico desce até onde Jesus está presente falando, Jesus vê a fé daqueles homens e subentende que o paralítico também tem fé. E por causa disso ele faz um milagre. O milagre dele, maravilhoso, é perdoar os pecados. Homem, teus pecados te são perdoados. Este é o milagre maior de todos. O paralítico agora já pode andar. Ele que era morto está ressuscitado. Ele já tem agora a vida de Deus em si, a graça, que é o germe da glória.
O que Jesus vai fazer agora é um milagre pequeno em comparação com o milagre do perdão dos pecados. Por que ele vai fazer o segundo milagre? Porque os escribas e fariseus murmuram entre si, dizendo: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus pergunta a eles: o que é mais fácil? Dizer: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Na verdade, o que é mais fácil é curar a paralisia física, e o mais difícil é perdoar pecados. Porém, é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, porque ninguém pode comprovar que o pecado foi perdoado. É invisível o perdão. Ao passo que, se Jesus disser: toma teu leito e anda, este milagre é verificável. As pessoas precisam ver o paralítico se levantar. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, para que saibais que ele pode praticar o milagre grande, mas invisível, agora Jesus vai fazer um milagre pequeno, mas visível. Eu te digo: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito, foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram cheios de alegria, glorificando a Deus e dizendo: hoje vimos coisas maravilhosas. O paralítico representa alguém que está em pecado e não consegue sair do pecado. Os homens que carregaram o paralítico, levando-o até Jesus, usando até de criatividade para fazê-lo descer no telhado, em uma maca, representam aqueles que encaminham o pecador até Jesus. Todos têm fé, tanto o paralítico quanto os homens que carregam o paralítico. O pecador que tem fé que pode ser perdoado, e aqueles que encaminham o pecador até o perdão, todos devem ter fé. E aí Jesus faz o milagre. Ele cura a paralisia, sobretudo espiritual, secundariamente a paralisia também física. Como as pessoas costumam se deixar levar pelo visível e pelo aparente, quando há notícia de uma pessoa santa que faz milagres visíveis, todos acorrem a ela. Mas quando há outras pessoas, como qualquer sacerdote, que faz milagres invisíveis, porém muito maiores do que os visíveis, poucos acorrem. Se soubéssemos como é maravilhoso o perdão dos pecados, como é grandiosa a transformação do estado de pecado em estado de graça, nós não só frequentaríamos o sacramento da confissão com frequência, mas ainda encaminharíamos a este sacramento todos os pecadores que nós encontrássemos. Esta é a verdadeira libertação, esta é a verdadeira cura, esta é a verdadeira ressurreição. As outras são pequenas em comparação com ela e são consequência dela. Quando estamos livres do pecado e curados desta paralisia, tudo mais o Senhor nos dá por acréscimo e, no fim do mundo, nos dará em plenitude, atingindo também o corpo. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe.